Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre alguns roubos no draft de 2021. Olá Pedro, mais um episódio aqui hoje, a continuarmos focados aqui no draft da NFL, onde vamos aproveitar hoje para falar sobre alguns roubos. Não é uma viagem aqui para nenhuma localização indevida, não vamos cometer aqui nenhuma ilegalidade, mas houve aqui algumas equipas que conseguiram aqui potencialmente, não é? Porque isto é tudo expectativas, mas Claro. poderão aqui potencialmente ter conseguido alguns roubos com algumas aquisições de alguns jogadores em rondas mais tardias do draft. Imaginem, é fácil dizermos que o Jeremiah Owusu-Koramoah foi um steal, porque acabou por cair para a segunda ronda e, entretanto, já surgiram alguns relatórios que isso poderá ter sido por uma condição cardíaca que lhe terá sido diagnosticada pelos médicos, mas que, entretanto, foi descartada. Por isso, os Browns podem ter conseguido um excelente talento numa ronda mais tardia do draft. Podemos também dizer o Dyami Brown, terceira ronda, o Terrace Marshall Jr., final de segunda ronda, para mim um registro muito idêntico àquele que vimos com o DK Metcalf aqui há uns anos. Mas isso é fácil e nós já cobrimos aqui a primeira e a segunda ronda maioritariamente, por isso hoje vamos mergulhar nas rondas mais tardias do draft, vamos olhar aqui mesmo para aqueles roubos de quarta, quinta, sexta ronda, e é importante dizer que 66% dos jogadores que estão na NFL, mais ou menos, obviamente, isto não é um dado estatístico 100% acertado, mas cerca de 66% dos jogadores que estão na NFL são jogadores dessas rondas, das rondas mais tardias. Por isso, Pedro, que jogadores é que tu identificaste aqui como potenciais roubos e potenciais excelentes aquisições para as suas equipas? Sim, vou começar aqui com dois. Primeiro é o Jabril Cox, que foi na quarta ronda, escolha 115 na geral, pelos Cowboys. E eu acho que entra para uma posição perfeita com um grupo de linebackers, então que já se sabe com o Micah Parsons e com o Jalen Smith, porque eu acho que o Van Der Esch vai fora. Estes dois cimentados a Sam e Mike linebacker, e ele pode jogar a Will numa posição muito mais fora do que é um linebacker tradicional. E o Dan Quinn, que em Atlanta sempre gostou de ter linebackers que sabem fazer cobertura, isso é o Jabril Cox. Jabril Cox é um linebacker que sabe cobrir, por isso não me admirava nada de o ver, e muitas vezes de o ver em situações não na box, mas uns bons passos fora da box para aproveitar essa capacidade de cobertura que ele tem. Depois o outro é o Cameron McGrone, linebacker dos Patriots, foi escolhido na quinta ronda, que eu tinha uma nota muito superior a ele, é um dos meus diamantes, e acho que é um jogador que tem muita capacidade de, não digo para ser titular já na primeira temporada, porque tem muito talento também no linebacker dos Patriots, mas ele a ser o linebacker principal já na sua segunda época não me admirava, teve alguns problemas de lesões, portanto também não jogou assim tanto tempo. Se esta parte acabar por se ficar de fora e ser um problema do passado, acho que o Bill Belichick vai adorar ter uma McGrone no campo dele, e no quinto round, acho que é um roubo autêntico. É um valor desmedido, não é? É um valor Sim. desmedido. E curiosamente, pronto, tiveste a falar aqui de linebackers e eu trago aqui dois jogadores também do lado defensivo, também dois jogadores. E lá está, este ano eu acho que foi muito atípico para as defesas, porque vimos, se calhar, não vimos, se calhar, aqueles jogadores premium, não é? Na posição, como falámos disso, mas vimos muitos bons jogadores, potenciais bons jogadores a cair um bocado no draft, que podem se tornar jogadores bastante premiums. Os jogadores que eu acabei por aqui enumerar, porque acho que o talento foi também muito bom em função daquilo que conseguiram ir buscar, foi eu vou tentar dizer o nome dele sem começar, sem dizer aqui mal, é o Amsan Nasirildin, o jogador que os Isso Jets, mesmo. disse bem, Olha o disse bem, gajo. estive focadíssimo, meu amigo, focadíssimo. Jogador que foi escolhido na sexta ronda, no início da sexta ronda pelos Jets, um safety de Florida State, que é absurdo em termos de dimensão, em termos de capacidade de punir os adversários, e acho que Robert Salah conseguiu exatamente o que queria ali, um verdadeiro enforcer para a sua defesa, que tem já agora um grupo de safeties completamente absurdo para trabalhar, muito jovens e muito talentosos.
Depois, o outro jogador que eu trouxe foi o Quincy Roche, o jogador que os Steelers foram buscar. Estou aqui a tentar encontrar a Sexta ronda. ronda, Na acho sexta eu. ronda também, exatamente. Quincy Roche é um jogador de sexta ronda que, lá está, novamente foi um jogador que acabou por cair bastante no draft. Eu tinha nas minhas avaliações como o meu quarto edge rusher. Eu acho que é um bocado. Eu tenho noção que eu tinha muito elevado, mas gostei bastante daquilo que vi. É o jogador de Miami, escolhido então no final da sexta ronda, vai para uma posição, vai para um grupo posicional que também que é dos melhores da NFL, com Hargreaves, com o TJ Watt, perder o Bud Dupree, mas continua a ter ali muitas e boas peças, por isso ele não vai ter a obrigação de chegar e ser o jogador, vai poder aprender, vai poder evoluir. Por isso acho que foi aqui também um autêntico steal, aquilo que os Steelers conseguiram com o valor de Quincy Roche no final da sexta ronda. Sim, continuando, vou um bocadinho mais longe e vou para a sexta, continuar no que tu estavas a fazer agora. O primeiro que eu vou é o Stone Forsythe, um offensive tackle de Flórida, que os Seahawks conseguiram ir buscar no sexto round. E a questão é que o Forsythe era muito visto como terceira, máximo quarta ronda, porque é um tackle, um projeto muito bom. 6'8", portanto uma montanha de homem, só que tem uma capacidade atlética para o tamanho e para o peso que tem acima da média. E por isso achava-se que muitas equipas o vissem como projeto e que ele saísse terceira, quarta ronda. Os Seahawks irem buscá-lo na sexta é espetacular. Acho que foi um grande valor que eles conseguiram retirar daqui. E o outro que até talvez tenha sido o jogador com mais talento a sair no sexto round, que é o Trey Smith, Tennessee. Teve os problemas em college, não nesta última época, antes disso, blood clots, coágulos de sangue, acho que a tradução vai ser assim. Pronto, e isso assustou muita gente. Assustou seriamente muita gente, porque com este talento, sexta ronda para os Chiefs é um roubo autêntico. E se ele não tiver problemas nenhuns, o que agora é uma linha ofensiva dos Chiefs muito competitiva, não me admirava nada se ele começasse a titular já. Não me admirava nada. Eu acho que ele tem muito talento. Também podem tentar trazê-lo com mais calma, mas eu acho que ele tem muito talento e foi uma grande escolha para os Chiefs. Sim, os Chiefs que basicamente numa off-season conseguiram retransformar, reconstruir a sua linha ofensiva de uma maneira completamente absurda. Eu tenho aqui, já fora do espectro das 7 rondas, tenho aqui um jogador que eu gosto muito dele. Um jogador que já vem dos tempos de high school em que ele era visto como o próximo. A comparação que lhe é dada é com o LeBron James. A realidade é que ele não viveu em termos das expectativas no futebol americano universitário. É um jogador de Alabama, middle linebacker, Dylan Moses, e foi um jogador que não foi escolhido no draft, de forma surpreendente. Assinou com os Jaguars como undrafted free agent. Vai entrar através de uma daquelas listas de jogadores que estão ainda em recuperação de lesões, que tem sido aquilo que o assombrou bastante ao longo da sua carreira no futebol americano universitário. Mas eu acho que em termos de valor, em termos daquilo que é o potencial dele, os Jaguars podem ter conseguido aqui um autêntico roubo com Dylan Moses, que não foi então escolhido no draft e acabou por cair aqui para a equipa de Urban Meyer, onde vai talvez agora durante o próximo ano tentar aprender, recuperar a 100% das lesões Sim, e quem o sabe em joelho dele. 2022 não O, possa jo- regressar a 100%. o joelho dele é mesmo o problema. Eu acho que aí está. Se ele tiver um ano só para se preparar para mentalmente o joelho já não ser um problema, eu acho que ele pode. Acho que não vai ser o LeBron James do futebol americano, mas acho que pode ser um titular naquele grupo de linebackers. Eu vou pegar também no undrafted e vou para o pequenino, para o Orderius Washington. Pá, o homem, assim, ele joga muito bem, mas é 5'7". E 5'7", epá, é pouquíssimo no futebol americano. Estamos a falar de 1,70 m. Ele é mais pequeno que eu. Por isso, pá, acabou por ser esse o problema dele. Acabou por cair para os Ravens. Portanto, acho que o Wink Martindale é o homem certo para retirar valor dele. Porque a realidade é que ele em TCU, com o Trevor Moehrig, era dos jogadores mais ativos e mais entusiasmantes de ver em campo. E por isso, independentemente de como seja que ele jogue, acho que vai ter impacto. Não digo que será titular discutível da super secundária dos Ravens, mas acho que tem tudo para ser um grande jogador naquela defesa e para pelo menos contribuir.
Sem dúvida alguma. Aqui alguns dos roubos deste draft da NFL. Vamos continuar a cobertura ao longo desta semana e já sabem que, ou melhor, se não sabem, ficam a saber que no próximo domingo vamos ter um direto onde vamos fazer as nossas avaliações grade por grade, equipa por equipa, depois destes 3 dias loucos do NFL Draft. Um grande abraço a todos, uma continuação de boa semana e até ao próximo episódio.